Hugo Carvajal acaba de entregar tudo. O Barbudo e o general Mourão estavam envolvidos. Uma intervenção militar dos Estados Unidos da América já está começando e a limpeza será gigantesca. Literalmente, prisão em massa na América Latina, após a delação de Hugo Carvajal. Muito prazer, eu sou Barba Ruiva, você está no meu canal, o melhor do jornalismo independente, em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Meus amigos, muito tem se falado de Hugo Carvajal somente nos canais genuínos de direita. Isso aqui não é um vídeo repetido, não, tá, família? Muita gente fala assim, vê o Barba Ruiva com as mesmas histórias. Não é história e também não é vídeo repetido. É vídeo novo. Então já deixa o like, comenta, compartilha e inscreva-se aí no canal. Faça o triplo CI. Curte, comente, compartilha e inscreva-se. Porque o que eu vou trazer para vocês, as informações que nós veremos da agora em diante, infelizmente, família, infelizmente, a grande mídia, passaram um cadeado na boca da grande mídia para a grande mídia não divulgar isso aqui. Me responde aí nos comentários. Vocês que estão aí ao vivo comigo, você viu em alguma emissora de televisão falar sobre Hugo Carvajal? Nada, zero. Ninguém fala, somente nos canais aqui da plataforma. Por isso que eles tanto insistem em censurar, em calar, em silenciar a internet. Cada like é um tapa na cara do sistema. Então, deixa o dedo no like aí, senta o dedo no like aí e vamos trazer informações precisas e contundentes sobre Hugo Carvajal. Antes da gente dar início aqui, já peço a você, se você quiser comprar, adquirir qualquer um dos produtos, aspirador de pó portátil, máquina de cortar cabelo, copo de beber água aí térmico, ou até mesmo o bonequinho do Barba Ruiva, você vai encontrar na loja online. O link para você comprar essa belezura desse meu bonequinho aqui do Barba Ruiva está fixado ao topo no primeiro comentário aí. Tudo baratinho, preço acessível, tá, família? Vai lá, compra uma coisinha, volta aqui e me fala o que você comprou. Ficou parecido ou não comigo? Comenta aí, pessoal. Bonequinho Barba Ruiva ficou parecido ou não comigo? Tem outras coisas lá também, tá, família? Link fixado ao topo no primeiro comentário, link fixado na descrição e no chat ao vivo com vocês aí. Eu tô jogando o link aí várias vezes, beleza? Dito isso, vamos entrar aqui na matéria. Se você quiser e puder nos apoiar também, o link tá, o nosso Pix está aí, beleza? Vamos aqui então para a primeira matéria. Vamos falar de Hugo Carvajal. Preste atenção no que este canal trouxe aqui de informação precisa e contundente. Vamos ouvir aí. Já compartilha aí, pessoal. Compartilha aí porque é importante. Para os Estados Unidos, de Hugo Armando Carvajal, conhecido também como El Pollo Carvajal, o que vem deixando muita gente poderosa preocupada. O ex-chefe da contra-espionagem venezuelana durante a presidência de Hugo Chávez é acusado de tráfico internacional de drogas e fez graves denúncias. Segundo ele, partidos da esquerda na América Latina e também na Europa teriam sido financiados por Chávez e Maduro. Entre os beneficiados estaria o presidente Lula. Carvajal diz que tem como provar as denúncias. Será mesmo? Elisa Robson foi uma das únicas jornalistas a investigar o caso. Inclusive esteve na Espanha, onde entrevistou Carvajal. Recentemente, ela comentou sobre a extradição do ex-general venezuelano. Vamos lembrar que foi Carvajal quem revelou detalhes desconhecidos sobre como o socialismo venezuelano se dedicou a irrigar com enormes quantidades de dinheiro da PDVSA, a estatal petrolífera da Venezuela, partidos de esquerda em diversos países da Europa e da América Latina. Carvajal disse ao juiz espanhol Manuel García Castellón que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo todo por pelo menos 15 anos. E o mais alarmante é que continua a fazê-lo ainda hoje. Quando eu estive na Espanha há pouco mais de um ano,
Carvajal afirmou, inclusive, que a campanha de Lula 2022 foi financiada exatamente dessa forma. Vale lembrar que as eleições americanas serão no ano que vem, em 2024. Se Trump ou Ron DeSantis vencerem, imagine o que eles podem descobrir com Carvajal nas mãos. Eu trouxe, preste atenção, família, eu trouxe essa matéria aqui, essa matéria é antiga, mas preste atenção, por que eu trouxe essa matéria aqui? Trump ganhou as eleições, a matéria é antiga, preste atenção para você entender, a matéria é antiga, mas a delação é atual. O Carvajal, para ele conseguir se esquivar da prisão perpétua, ele abriu a boca, julgou Mourancia está envolvido no meio, o barbudo nem se fala, até o pescoço. E agora, com essa canalice toda que o barbudo fez de ir lá buscar aquela mulher, a ex-primeira-dama lá do Peru, acabou de afundar o barquinho. Acabou de afundar o barquinho, família. Agora já era. Foi um verdadeiro tirambaço no pé que esse cara deu. Escuta isso aqui, ó. Preste atenção. Tem muita informação aqui do Hugo Carvajal. Muita informação mesmo. Escuta essa matéria aqui, ó. Aguça teus ouvidos aí e preste atenção nessa matéria aqui, ó. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, e Movimento 5 Estrelas, na Itália, e Podemos, na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Cuando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula y que tiene negocios con Chávez. Segundo o relato do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. No caso do suposto financiamento ao partido espanhol Podemos, os recursos seriam retirados na Embaixada da Venezuela em Madrid. O ex-general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo, um carregamento de $800 mil, quase 4,5 milhões de reais, conforme o câmbio de hoje, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas, em 2007. O dinheiro serviria para a campanha da então candidata à presidência argentina, Cristina Kirchner. A jornalista especializada na política ibero-americana afirma que um banqueiro espanhol ajudou a financiar as operações. Hay que decir que Juan Carlos Escotet es un economista y un banquero chavista, que es un instrumento del régimen de Maduro para ocultar dinero de políticos venezolanos y también brasileños.
Juan Carlos Escotet es una persona muy importante porque respondería a el entramado necesario para que todo este dinero del narcotráfico pudiera ser blanqueado. O ex-general Carvajal foi preso na Espanha em setembro, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A defesa dele tenta um pedido de asilo na Espanha para evitar a extradição aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Hugo Carvajal está na lista dos mais procurados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Se a extradição for confirmada, ele vai ser julgado no país e pode pegar prisão perpétua. Hoje, o juiz Manuel Garcia Castellón emitiu um pedido por escrito para evitar a extradição de Carvajal. Ele quer manter o acusado no país, pois acredita que o ex-general ainda tem mais informações. Em nota, a assessoria do ex-presidente Lula diz que ele foi investigado por anos, teve seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui este tipo de acusação mentirosa feita por um ex-general venezuelano sem base alguma. Já o Partido dos Trabalhadores, também por nota, diz que as acusações são falsas, feitas sem prova por pessoa que não tem credibilidade em seu próprio país e que elas apenas revelam o desespero de quem vê o PT crescer novamente no coração do nosso povo. Sobre a citação do nome de Gleisi Hoffmann, o Partido dos Trabalhadores respondeu que adotará os procedimentos judiciais cabíveis contra a Rede Record por difundir afirmações sabidamente inverídicas com o objetivo de difamar a presidente da legenda. A deputada Carla Zambelli afirmou em rede social ter protocolado junto à Procuradoria-Geral Eleitoral um pedido de investigação sobre o caso. A deputada afirma que a iniciativa pode provocar a cassação do registro do PT. O PT afirma que o expediente da deputada contém acusações genéricas, infundadas, mentirosas e caluniosas e que adotará as medidas judiciais cabíveis. Família, calma que tem muita coisa aqui ainda, hein? Tem muita coisa aqui ainda para a gente mostrar sobre Hugo Carvajal. Não vai ficar por aí não, família. Aquela mulher lá do Peru, lá que veio para o Brasil, que o Barbudo trouxe para o Brasil, aquilo vai dar pano para manga. Escuta aqui, ó. A gente vai falar mais de Hugo Carvajal. Atualização de hoje sobre Hugo Carvajal. Prepare-se para a revelação mais estarrecedora dos últimos meses. Algo que está sendo meticulosamente encoberto pela grande mídia, mas que hoje vai ser escancarado. O Brasil, outrora símbolo de esperança e justiça para as nações latinas, está se transformando num verdadeiro reduto blindado para corruptos internacionais, narcotraficantes e aliados do sistema. E a culpa, meu amigo, não é só do ex-presidiário que ocupa o Planalto. É também da figura da toga que reina sobre os tribunais como se fosse a última instância da moralidade nacional. Sim, você leu certo. Enquanto você trabalha, duro para pagar impostos absurdos, sustentar uma máquina inchada e lutar contra a inflação, o topo do sistema está abrindo as portas da impunidade com tapete vermelho. E não é metáfora. A mulher que foi primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada por lavagem de dinheiro em seu país natal, correu para se esconder onde? Em solo brasileiro. Mas não numa embaixada qualquer. Não. Ela procurou justamente a embaixada do Brasil. Sabe por quê? Porque sabia que aqui, com o ex-presidiário no comando e a toga do sistema dando as cartas, a liberdade dela seria garantida. Isso é coincidência? Claro que não. Nadine foi condenada por receber 3 milhões de dólares da Odebrecht e do regime venezuelano para financiar campanhas sujas. A justiça peruana fez o que a brasileira teve medo de fazer. Julgou e condenou. Mas bastou o nome Lula entrar na equação e o tabuleiro virou. O advogado dela, Marco Aurélio de Carvalho, figura-chave do Clube da Impunidade, também, conhecido como Grupo Prerrogativas. Esse mesmo grupo hoje ocupa mais de 28 cargos estratégicos no governo do Homem de 9 Dedos. E você ainda acha que é tudo coincidência? Mas tem mais. Sabe como ela foi trazida ao Brasil? Com luxo, com mimo, com jatinho da Força Aérea Brasileira. Isso mesmo, pagando com o seu dinheiro. Enquanto hospitais públicos estão colapsando,
O sistema garante conforto a quem foi condenada por corrupção em outro país. O que isso te diz sobre os valores dessa república? E como se isso não fosse suficiente para chocar qualquer brasileiro de bem, no mesmo dia, o homem da toga, aquele que virou símbolo do silêncio institucional, decidiu libertar um narcotraficante búlgaro. O nome dele? Vasil Georgiev Vassilev. Foi flagrado na Espanha com mais de 52 quilos de entorpecentes e a justiça europeia pediu sua extradição. A resposta? Prisão domiciliar no Brasil. Um afago do sistema para mais um bandido internacional. Agora, pare e pense. Por que o Brasil virou destino preferido de criminosos do mundo inteiro? A resposta é óbvia. Aqui, o topo do sistema se dedica a desmontar a Lava Jato, liberar condenados, abafar escândalos e desmoralizar qualquer tentativa de moralização institucional. E tudo isso enquanto você, cidadão honesto, é chamado de extremista por protestar contra esse circo. Essas ações não são aleatórias. Elas seguem uma lógica, uma engenharia meticulosa da impunidade. O ex-presidiário protege os seus. A toga do sistema assegura o silêncio. E o povo? O povo que lute, o brasileiro, é empurrado para a marginalização jurídica, enquanto criminosos estrangeiros são tratados como diplomatas. E a grande mídia? Essa nem se fala. Silêncio absoluto. Quando muito, uma notinha de rodapé disfarçada de jornalismo isento. Mas a verdade, meu amigo, é que há um pacto silencioso no topo. Um pacto que envolve poder, dinheiro e silêncio. E enquanto você está aí, trabalhando, estudando, tentando sobreviver, eles estão rindo de você. Mas isso não é tudo. No próximo bloco, você vai entender o verdadeiro objetivo por trás dessa proteção escancarada. Vai saber qual é o plano por trás do asilo oferecido à ex-primeira-dama peruana e mais. Vai descobrir por que o narcotraficante búlgaro foi solto e qual é o próximo passo dessa aliança macabra entre o ex-presidiário e a figura do silêncio institucional. Você precisa saber disso agora. A soltura do narcotraficante búlgaro e o acolhimento da corrupta peruana fazem parte de uma engrenagem muito maior. Um plano para transformar o Brasil no coração pulsante da impunidade latino-americana. O homem de 9 dedos não está apenas ignorando os alertas internacionais. Ele está deliberadamente criando um refúgio político e judicial para aliados ideológicos e operadores do sistema. Enquanto isso, o homem da toga segue blindando a elite do crime institucionalizado. Os mesmos que atuavam nos bastidores do Petrolão agora estão sendo recompensados com cargos, blindagens judiciais e favores que fariam corar qualquer república das bananas. Mas aqui, tudo é normalizado. Tudo é tratado como política de integração internacional ou solidariedade diplomática. Mas eu te pergunto, por que Nadine Heredia foi buscar refúgio justamente aqui? Porque aqui o sistema já garantiu que ela será acolhida como vítima, não como condenada. Aqui ela será tratada com honrarias, terá cobertura da mídia progressista e seus processos serão esquecidos sob o manto da perseguição política. O mesmo roteiro usado para transformar o ex-presidiário em mártir será agora aplicado a aliados do Foro de São Paulo, da esquerda continental, da corrupção institucionalizada. E quem está no centro disso tudo? O grupo Prerrogativas, hoje a verdadeira espinha dorsal jurídica do governo. Marco Aurélio de Carvalho, que posava de defensor da democracia, agora age como operador de bastidores para garantir liberdade a quem deveria estar respondendo por crimes gravíssimos. O Brasil virou laboratório de impunidade, com juristas de estimação, jornalistas militantes e um topo do sistema que age como blindagem total. E o caso do narcotraficante búlgaro é o retrato disso. A extradição foi ignorada. O pedido da justiça europeia foi rechaçado. E o homem que carregava mais de 50 quilos de veneno agora está em casa, livre, leve e solto, provavelmente rindo da nossa cara. E o que o homem da toga diz? Nada. Silêncio. Um silêncio que fala alto. Um silêncio que confirma tudo que você já suspeitava. A impunidade não é falha.
ela é projeto, ela é estrutura. E agora, virou exportação oficial. O Brasil exporta corrupção, importa bandidos e legaliza a imunidade da esquerda progressista continental. O que antes era uma piada, agora virou realidade institucional. E você, brasileiro de bem, cristão, patriota, conservador, você é o alvo. Porque quem ousa se opor a esse sistema passa a ser vigiado, calado, intimidado. A censura não precisa mais ser declarada. Ela já é praticada nos algoritmos, nos tribunais, nos corredores de Brasília. E a mídia? Essa finge que está tudo normal. Como sempre. Mas agora você sabe. E vai decidir o que fazer com essa informação. Vai se calar? Vai se acomodar? Ou vai espalhar a verdade enquanto ainda é tempo? Porque essa verdade, a verdade sobre a impunidade importada, o tráfico liberado e a justiça de conveniência, essa verdade a grande mídia jamais vai te contar. Lula! Meu irmãozinho, se prepare, se prepare. Bom, que é um militar venezuelano muito próximo do Hugo Chávez, que foi preso na Espanha por conta de tráfico de drogas, e os Estados Unidos estão pedindo a extradição dele lá para os Estados Unidos, né? Esse cara já prometeu abrir a boca em troca de apoios, né, de melhoria na questão da pena dele. Ele já sabe que vai pegar uma pena pesada nos Estados Unidos e está disposto a entregar os segredos da Venezuela, entre eles que o governo de Hugo Chávez ajudou a campanha do Lula aqui no Brasil. Isso ainda pode dar muito o que falar aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Estou Bloqueado, dislike eu dou, Seu Zé e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Corte Europeia negou a última tentativa da Venezuela de evitar a extradição do Hugo Carvajal lá para os Estados Unidos, né? Qual que é a situação atual? O Hugo Carvajal foi preso na Espanha, ele está sob a jurisdição da Corte Europeia de Direitos Humanos, e daí a Venezuela tentou, mais uma vez, liberar ou impedir que ele vá para os Estados Unidos. Porque qual que é o problema? A Venezuela quer que ele continue cumprindo pena na Europa, né? Que seja julgado e cumprindo pena na Europa. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, o Hugo Carvajal já prometeu abrir a boca lá nos Estados Unidos. Ele chegando nos Estados Unidos, ele vai falar. E aí isso pode ser muito ruim para o governo do Hugo Chávez, né? Ele é acusado de tráfico de drogas pelo governo americano e, segundo ele a coisa toda é do Estado da Venezuela. A gente sabe que aqui no Brasil, aqui na América Latina como um todo, o tráfico de drogas sempre foi muito ligado à esquerda, inclusive naquela minissérie do Cartel de Medellín, lá do Pablo Escobar, até contava como é que surgiu essa história, né? Porque eles tinham essa visão romântica do comunismo, e aí encontravam os guerrilheiros comunistas que tinham lá na época, coisa e tal, e acabou que tinha uma sinergia. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, né? O Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro é Comando Vermelho por causa do comunismo mesmo. Na época do regime militar, os militares prendiam o pessoal das favelas aqui do Rio, o pessoal que traficava drogas nas favelas lá em Ilha Grande, no presídio de Ilha Grande, e também os revolucionários esquerdistas daqui também ficavam presos lá, e desse entrosamento entre eles que surgiu essa ligação. Mas isso foi um fenômeno de toda a América Latina. Você tem muita ligação do tráfico de drogas com o comunismo revolucionário, né? E você pode entender até de outra forma. Por quê? Se você pretende derrubar um governo, se você pretende fazer uma revolução num país, você precisa ter uma fonte de renda, precisa ter algum lugar de tirar dinheiro. E o tráfico de drogas é uma opção excelente, né? Acaba tendo uma sinergia grande entre essas duas coisas, e por isso que acontece isso. E dizem que a Venezuela usou isso demais, né? Usou muito o tráfico de drogas para alavancar o seu poder político ali. E daí a necessidade, daí o medo que eles têm do que o Hugo Carvajal vai poder falar, né? Ele era uma pessoa de confiança do Hugo Chávez, foi uma pessoa de confiança por mais de uma década, e junto com outros oficiais de alta patente, incluindo o atual presidente Nicolás Maduro, né? O Carvajal foi preso em setembro de 2021, num apartamento em Madrid pela polícia espanhola,
e está sendo mantido na cadeia lá. Presta atenção, pessoal, dá o like aí. aí. É o ponto que eles estavam tentando impedir o envio dele para os Estados Unidos. É muito comum, todos os países não extraditam pessoas para países cuja pena é pior do que naquele país, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a pior pena que você pode ter, não importa quantos crimes você cometa, é 30 anos de cadeia. Aqui não temos prisão perpétua, não temos pena de morte. Então, o que pode acontecer? É possível que o Brasil se negue a extraditar um criminoso daqui para os Estados Unidos, justamente porque os Estados Unidos têm penas de morte, têm pena de prisão perpétua. Então, como são penas muito piores do que 30 anos, você não pode admitir isso pelo próprio direito brasileiro, você não pode extraditar, né? Mas o que acontece nesses casos? Tipicamente, o país que quer a extradição, ele dá uma garantia por escrito de que não vai aplicar penas maiores do que daquele país de origem. Então, essa extradição do Carvajal, no final das contas, os Estados Unidos se comprometeu a não aplicar para ele a pena de morte, nem a pena de prisão perpétua, vai ter o limite da lei espanhola, né? Isso é padrão já na diplomacia aí entre países. Esse último recurso alegava exatamente isso, e o juiz disse que o senhor Carvajal falhou em demonstrar que ele estaria a risco de ser sentenciado para prisão perpétua, e, portanto, a aplicação, a manifestação não foi recebida, né? Ou seja, continua o processo dele de extradição. Ele ainda não foi extraditado, ele ainda está na Espanha, mas imagina-se que em algum momento ele vai ser mandado para os Estados Unidos. E quando ele chegar lá, ele vai falar. E aí que vem o lado interessante para a gente. Porque esse cara já falou que o Lula recebeu dinheiro do Hugo Chávez, lá atrás, para se eleger presidente do Brasil, já recebeu dinheiro da Venezuela em outras oportunidades, e isso é considerado um crime, isso torna a pessoa inelegível aqui no Brasil, o uso de dinheiro estrangeiro para campanha, né? A gente sabe que a chance do TSE de fato julgar alguma coisa nesse sentido é nula. O TSE já jogou fora a Constituição, já jogou fora o Código Eleitoral, já não se baseia mais em lei nenhuma, só faz política agora. Ainda assim, a população pode ficar bastante chocada com o que o Hugo Carvajal tem a dizer. E pode ser interessante para os Estados Unidos que o Hugo Carvajal fale bastante contra o Lula, porque vocês sabem, o governo americano apoiou o Lula aqui no Brasil, não apoiou com muita força, não, tá? Manteve assim uma posição meio de apoio discreto, mas de qualquer forma apoiou porque foi burro, porque todo mundo sabia que o Lula iria bandear para o lado dos ditadores aí, né? É que lá nos Estados Unidos também o pessoal tem esse medo do Trump exacerbado, como esse medo meio que ficava similar ao medo do Bolsonaro, eles acharam melhor apoiar o Lula, mas no final das contas eu vou te falar um negócio. Existe certamente um certo interesse em botar o Lula nos trilhos, né? E uma coisa que os Estados Unidos podem usar com muita facilidade é o Hugo Carvajal, porque você pode imaginar que esse tipo de informação pode gerar até uma condenação no Tribunal Penal Internacional, dependendo do que o Carvajal disser, para o Lula, ou seja, deixaria o Lula numa situação realmente muito delicada, até no direito internacional. O Lula seria preso? Não estou dizendo isso, estou dizendo que eles podem usar isso para forçar o Lula a ir no caminho que eles querem que ele vá, entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que isso aqui é um ponto realmente importante. Vamos aguardar essas informações. Não vai ser por agora, tá, gente? Isso aqui ainda vai levar 2, 3 anos. Mas em algum momento isso pode ser muito importante mesmo. Pessoal, tá acelerado o tempo, hein? O tempo tá acelerado. Senta o dedo no like e vamos continuar aqui. Sobre Hamilton Mourão. Se você achou que o que mostramos ontem sobre Hamilton Mourão foi o bastante, prepare-se, porque vasculhamos ligações profundas entre ele e a intervencionista Ana Priscila. Vasculhamos tanto que apareceu outro intervencionista no bolo, um tal de Dom Werneck. Segura aí. Hoje o buraco é ainda mais fundo. Se você não entendeu nada, é bom dar uma olhada nesse vídeo antes para entender essa bomba. E o link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Olha só, descobrimos conexões explosivas, documentos vazaram e vídeos comprometedores surgiram, provando que o general Hamilton Mourão pode estar muito mais envolvido com esses intervencionistas do que imaginávamos. E não é só isso. El Pollo Carvajal, um dos homens mais perigosos do narcotráfico na América Latina, está prestes a abrir a boca e trazer uma revelação que pode derrubar ainda mais o Mourancia. O que será que ele sabe sobre Mourão? Como essa história se conecta com o que já vimos antes? E, principalmente, por que Mourão nunca foi sequer investigado no inquérito do suposto golpe, mesmo com essas ligações suspeitas?
E atenção, porque eu tenho um vídeo vazado onde Dom Werneck, marido da famosa intervencionista Ana Priscila Azevedo, confirma com todas as letras que Mourão apoia o movimento. Isso é confirmado através de matéria da Folha de São Paulo, que vou mostrar daqui a pouco. Meus amigos, o cenário é de filme de conspiração, mas a coisa é real e está acontecendo diante dos nossos olhos. Já solta o dedo no like, compartilha esse vídeo com tios e tias do Zap, porque o que vamos mostrar aqui pode mudar completamente a visão política de muita gente. Dá o like aí, pessoal. Senta o dedo no like. Não esquece. O agora senador Hamilton Mourão, general reformado do Exército Brasileiro, formado pela Academia de Agulhas Negras, atuou no exterior como adido militar do Brasil na Venezuela de 2002 a 2004. Argumentou que o regime instituído por Hugo Chávez, após sua eleição em 1999, foi bem sucedido por conta do apoio das Forças Armadas do país. Rapaz, como pode uma coisa dessas? Olha só, vou abrir logo o jogo sobre a primeira bomba desse vídeo. Segundo o narco Elpoio Carvajal, Mourão foi apontado como líder e mentor intelectual da esquerda na América do Sul. Será que Bolsonaro não sabia de nada? E escolheu o Mourão como vice-presidente para ser desmascarado? Comenta aí sobre essa possibilidade. Agora, vamos para a bomba sobre o tal do Dom Werneck, que na verdade se chama Reginaldo Florencio Werneck. Ele realizava transmissões ao vivo no Facebook e YouTube, acumulando centenas de milhares de visualizações, sempre defendendo temas ligados à intervenção militar. Usa uma barba longa e veste camisa jeans, algo que, segundo ele mesmo, remete a um comunista. Gosto de desafiar estereótipos, afirmou Werneck. Sua esposa, Ana Priscila, também, naquela época, já vestia camiseta verde-oliva, decorada com acessórios que imitavam insígnias militares. Ora, se intervenção é golpe, como diz Alexandre de Moraes. As pessoas invadindo, e sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas de intervenção federal. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Por que Mourão não está respondendo nada na justiça? Em vídeo, o infiltrado Werneck aparece em manifestação gritando Lula livre, com dezenas de manifestantes. É hoje! É hoje! É hoje! Hoje vai! Hoje vai! Hoje vai! Lula livre! As imagens que vocês estão vendo não deixam dúvidas da proximidade dele com o general Hamilton Mourão. Dom Werneck chegou a expor um banner em frente ao Congresso Nacional em 2017, assim que ficou sabendo que Mourão apareceu em um noticiário nacional em setembro do mesmo ano, após dizer em uma palestra que poderia haver intervenção militar no caso de o judiciário não agisse contra a corrupção. Nessa palestra, que ocorreu em setembro de 2017, promovida pela maçonaria em Brasília, onde ele ocupava o cargo de secretário de Economia e Finanças da Força, afirmou que seus companheiros do alto comando do Exército entendem que uma intervenção militar poderá ser adotada se o judiciário não solucionar o problema político em referência à corrupção de políticos. Mourão disse que poderá chegar o momento em que os militares terão que impor isso às militares, e que essa imposição não será fácil. Segundo ele, seus companheiros do alto comando do Exército avaliam que ainda não é o momento para a ação, mas ela poderá ocorrer após aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso, afirmou Mourão. O general afirmou ainda, abre aspas, então, se tiver que haver, haverá ação militar. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas, fecha aspas. Segundo o general Mourão, o Exército teria planejamentos muito bem feitos sobre o assunto, mas não os detalhou. O general é o mesmo que, em outubro de 2015, foi exonerado do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre, pelo comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, e transferido para Brasília, em tese para um cargo burocrático sem comando sobre tropas armadas, após fazer críticas ao governo de Dilma Rousseff. Um oficial sob seu comando também fez, na época, uma homenagem póstuma ao coronel Brilhante Ustra. Vocês estão entendendo, meus amigos, o vídeo de ontem? Se você não viu ainda o vídeo de ontem e não está entendendo nada, vale a pena conferir, porque esse vídeo de hoje é um complemento da bomba que soltamos ontem e está no link do primeiro comentário fixado e também está na descrição desse vídeo. Presta atenção aqui, você percebeu as ligações entre eles?
tudo junto e misturado. Dom Werneck não deixou dúvidas dessa ligação entre eles. E vamos agora vazar um vídeo bombástico que Werneck relata o apoio do general Mourão ao movimento dos intervencionistas. Um dia, general Mourão, eu mandei fazer um banner que ninguém nunca fez no Brasil ou no mundo. Eu acho que não tem isso na história do mundo. Eu mandei fazer um banner de 10 metros de altura. Eu aluguei um caminhão guincho. Levantei o banner com a tua foto, a tua imagem, a mais de 20 metros de altura, em frente ao Congresso Nacional. Você sabe o que significa isso, general Mourão? Sabe o que significa isso? Significava, na verdade, eu acho que era o reconhecimento a um homem, a um patriota, a um homem que levantou e incendiou o movimento intervencionista. E aí, eu acho que teve cara no mundo, na história do mundo, que levantasse em pleno a casa dos ratos, em pleno assédio do governo, na casa dos caras que roubam, levantasse um banner. Mas eu paguei a aposta, eu fui lá e paguei a aposta. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu disse, por quê? Nós temos um movimento pelo Brasil de idosos, pessoas já de idade, novos, pessoas que acreditaram no teu discurso. Acreditaram no teu discurso. Eu acreditei no teu discurso. Eu acreditei no teu discurso. Sabia disso? E coloquei pessoas também para acreditar no seu discurso. O senhor era um patriota. O senhor era um herói. O senhor era um guerreiro. Um cara que deu um discurso no Sul daquele jeito, chamando para uma reação patriótica. Não é para qualquer um, não, general. Em pleno governo petista, um governo já declarado comunista, o senhor foi muito homem para isso. O senhor foi homem para isso. O que isso significa para o Brasil? O que pode acontecer se essas revelações forem adiante? Estamos diante de uma das maiores reviravoltas da história política recente do país. E se as ligações de Mourão com os intervencionistas forem ainda mais profundas, a coisa pode tomar um rumo completamente inesperado. E o golpe final vem em junho. É o Polo Carvajal, o Franco, um ex-militar venezuelano ligado ao narco e à inteligência cubana, vai abrir a boca sobre Mourão. O que ele tem para revelar? Como essa história pode impactar o cenário político brasileiro? Será que a casa vai cair? Mourão vai continuar blindado pelo sistema? Ou, finalmente, vão abrir uma investigação séria sobre o envolvimento dele? O que estamos vendo é só a ponta do iceberg ou estamos diante de uma revelação sem precedentes? O que você acha de tudo isso? Mourão sabia exatamente o que estava fazendo ou foi colocado ali para ser desmascarado? Comenta aqui embaixo e compartilhe essa notícia porque essa história ainda está longe do fim. Fiquem atentos. Em breve, mais revelações bombásticas sobre os bastidores da política brasileira. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca os próximos capítulos dessa novela real que está pegando fogo. Que viva Cristo Rei! Continuar aqui ouvindo sobre Hugo Carvajal. Presta atenção aqui, ó. Dizendo que tem um esquema ligado ao narcotráfico, ligado a um monte, né, de crimes aí, envolvendo várias nações, desse grupo seleto de esquerdistas que vão desde o PT aqui com o ex-presidente Lula até com a vice-presidente, na verdade, da Argentina agora, Cristina Kirchner, né, uma verdadeira quadrilha, uma verdadeira máfia vermelha que dominou o continente sul-americano aí durante quase 16 anos, né? E ele fala que tem todas as provas possíveis e inimagináveis para poder acusar todos aqueles que ele está citando. Inclusive, financiamento de partidos de esquerda na Europa. Portanto, Hugo Carvajal ele está em processo de extradição para os Estados Unidos, né, onde o FBI, né, e o governo americano querem levar ele para lá para saber como que funcionava esse dinheiro do narcotráfico alimentando aí repúblicas socialistas, golpes de Estado e todas essas questões aí que aconteceram e que a gente viu
aí na primeira década do século XXI, né, gente? Então, é uma bomba nuclear e que vai, com certeza, impactar muito nas eleições, caso ele seja extraditado até família, das eleições, né? O trem vai ficar aí, feio. Bem provavelmente ele fará aí uma delação premiada, né, entregando para a justiça americana, que vocês sabem, vai ser muito difícil a nossa justiça aqui falar que a justiça americana está errada, que eles são parciais e tal. Vai ser bem complicado. Tem muito ministro aí que não vai saber para onde correr, né, para explicar um negócio desse. Enfim. Então, a gente está aguardando ansiosamente que Hugo Carvajal seja família, preste atenção para os Estados Unidos. Vai dar pano para manga. Né, contando tudo aí sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente sabe muito bem que é um dos maiores criminosos que já pisou aí no Brasil. Beleza, pessoal? Queria agradecer vocês novamente e falar para vocês darem uma passadinha aí. Pessoal, esse trem vai dar um panão para manga. Você não tem ideia, o panão para manga que vai dar essa situação aí do Hugo Carvajal. Esse cara, família, ele tá abrindo a boca nos Estados Unidos da América e tá entregando todo mundo. Vai cair, família. Eu falo com vocês com plena convicção e certeza que vai derrubar muita gente aí, o Hugo Carvajal. Os Estados Unidos, família, está numa operação já aí silenciosa em cima dessa situação toda. Não adianta, família. Conhecereis a verdade vos libertará. Na hora certa, vai começar a cair muita gente aí. Não se esqueça, família, recado importante. Se você quiser adquirir o bonequinho do Barba Ruiva, clique aí no primeiro comentário fixado ao topo e na descrição para você comprar o bonequinho do Barba Ruiva, para você decorar a sua sala, para você presentear aí seu neto, seu filho. Temos na loja também máquina de cortar cabelo Dragão Dourado, R$19,99. Temos aspirador portátil, ó. Show de bola, para você limpar aí as gretinhas do seu carro, do seu sofá. Isso e muito mais. Diversos produtos lá, hein? Compre lá o Barbinha Ruivinha na loja nossa aí, beleza? Comentário fixado ao topo, está o link na descrição, estou colocando aí no chat ao vivo. Clique aqui, ó, assista esse vídeo do início ao fim e volte aqui e me fale o que você comprou na nossa lojinha virtual aí, beleza? Beijo no coração, um abraço e até breve. Veja esse vídeo aqui. Daqui a pouco tem live no vlog do Barba Ruiva. Um abraço. Fui.